Antes de começar qualquer coisa hoje, eu quero pedir apenas alguns minutos da sua atenção, porque talvez o que esteja faltando na sua vida não seja trabalhar mais, correr mais, se preocupar mais ou tentar resolver tudo sozinho. Talvez o que esteja faltando seja colocar nas mãos de Deus aquilo que você já tem e dizer: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora toca no pouco que está em minhas mãos e faz aquilo que somente tu podes fazer. Talvez você tenha acordado hoje fazendo contas, pensando nas responsabilidades, pensando no dinheiro que precisa chegar, na porta que precisa se abrir, na resposta que ainda não veio, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus projetos. E enquanto ninguém percebe, existe uma pergunta dentro de você: meu Deus, será que vai dar? Então não saia daqui agora, porque esta oração é para aquele que olha para o que tem nas mãos e pensa que é pouco, mas ainda acredita que quando Deus toca no pouco, o pouco pode se tornar suficiente. Hoje nós não vamos pedir apenas dinheiro, vamos pedir algo muito maior. Vamos pedir que Deus multiplique a paz dentro da sua casa, multiplique sua força, multiplique sua sabedoria, multiplique as oportunidades, multiplique o amor na sua família, multiplique sua capacidade de continuar, multiplique os frutos do seu trabalho, multiplique aquilo que for bom, justo e necessário para a sua vida, e que, acima de tudo, Ele multiplique a presença dEle dentro do seu coração. Respira fundo. Acalma o coração. Por alguns minutos, não pense em tudo o que precisa resolver. Você terá tempo para isso. Agora é tempo de entregar. E se você acredita no poder da oração, permaneça comigo até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esta oração com alguém que também esteja precisando começar o dia, confiando que Deus pode fazer muito mais do que os nossos olhos conseguem enxergar. Agora, onde você estiver, vamos falar com Deus. Pai amado, nós começamos esta manhã reconhecendo que tudo aquilo que temos veio, de alguma maneira, da Tua bondade. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque nossos olhos se abriram mais uma vez. Obrigado porque, apesar das dificuldades que enfrentamos, chegamos até aqui. Talvez não tenhamos tudo aquilo que desejamos. Talvez existam coisas faltando. Talvez existam contas esperando. Talvez existam projetos parados. Talvez existam portas que ainda não se abriram. Mas nós estamos aqui. E enquanto existe vida, existe esperança. Por isso, Senhor, antes de pedir qualquer coisa, nós queremos agradecer. Obrigado pelo pão. Obrigado pela casa. Obrigado pela família. Obrigado pelo trabalho daqueles que estão empregados. Obrigado pela força daqueles que estão procurando uma oportunidade. Obrigado por cada pequena provisão que muitas vezes recebemos e nem percebemos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que olhamos tanto para aquilo que falta que esquecemos de agradecer por aquilo que já temos. Hoje queremos olhar novamente para nossas mãos. Talvez exista pouco nelas, mas esse pouco nós entregamos a Ti, Senhor. Multiplica aquilo que é bom, multiplica aquilo que vem de Ti, multiplica os frutos do nosso trabalho, multiplica as oportunidades corretas, multiplica nossa sabedoria para tomar decisões, multiplica nossa disposição para trabalhar, multiplica nossa capacidade de administrar aquilo que recebemos, porque nós entendemos que bênção não é somente receber mais, bênção também é saber cuidar daquilo que já recebemos. Por isso, dá-nos sabedoria, que não sejamos dominados pela ansiedade, que não tomemos decisões desesperadas, que não entremos por caminhos errados apenas porque parecem mais rápidos, que não troquemos nossa paz por coisas que não vêm de Ti. Mostra-nos o caminho, ilumina cada passo. Existem pessoas fazendo esta oração agora que estão cansadas, Senhor, pessoas que trabalham e parece que nunca conseguem sair do lugar. Pessoas que recebem e logo precisam pagar. Pessoas que ajudam todo mundo e, quando precisam, muitas vezes não encontram ninguém
pessoas que estão sustentando uma casa, cuidando dos filhos, tentando manter um negócio, procurando um emprego, esperando um pagamento, tentando vender alguma coisa, esperando uma resposta, tentando reconstruir a própria vida. Visita cada uma delas nesta manhã, que essa pessoa perceba que não está sozinha. Deus conhece o peso que você carrega em silêncio. Ele conhece aquela preocupação que você não contou para ninguém. Ele conhece aquele número que você fez na calculadora ontem. Ele conhece aquela conta que vence. Ele conhece aquele projeto que você deseja colocar de pé. Ele conhece aquilo que está faltando dentro da sua casa. Ele conhece também aquilo que dinheiro nenhum consegue resolver. Por isso, nesta manhã, não limite sua oração somente ao material. Peça paz, peça sabedoria, peça direção, peça discernimento, peça força, porque existem bênçãos que chegam como dinheiro, mas existem bênçãos que chegam como livramento. Existem bênçãos que chegam como uma porta aberta. Outras chegam como uma porta que Deus não permitiu que você atravessasse. Existem bênçãos que chegam como oportunidade. Outras chegam como sabedoria. Para dizer não, existem bênçãos que acrescentam. Existem bênçãos que protegem. Pai, nós não queremos apenas aquilo que parece bom aos nossos olhos. Nós queremos aquilo que realmente fará bem à nossa vida. Se alguma coisa que estamos pedindo puder nos afastar de Ti, dá-nos maturidade para esperar. Se alguma porta puder destruir nossa paz, protege-nos. Se algum caminho parecer perfeito, mas terminar em sofrimento, mostra-nos antes. Nós confiamos em Ti, mesmo sem entender, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque uma semente colocada debaixo da terra parece desaparecer. Durante algum tempo ninguém vê nada, mas silenciosamente ela está criando raízes. Talvez seja exatamente assim com alguém que está orando comigo agora. Você plantou, você tentou, você trabalhou, você orou, você permaneceu, mas ainda não viu o resultado. Não transforma o silêncio em abandono. Nem tudo aquilo que ainda não apareceu deixou de estar sendo preparado. Existem raízes crescendo, onde seus olhos não conseguem alcançar. Continua, mas continua com Deus, Senhor. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Abençoa quem sai cedo de casa. Abençoa quem trabalha debaixo do sol. Abençoa quem trabalha dentro de uma empresa. Abençoa quem empreende. Abençoa quem vende. Abençoa quem compra para revender. Abençoa quem dirige. Abençoa quem ensina. Abençoa quem cuida. Abençoa quem constrói. Abençoa quem planta. Abençoa quem está começando do zero. E olha, especialmente para aquele que hoje não tem trabalho. Pai, abre uma oportunidade. Coloca essa pessoa no lugar certo. Conecta com as pessoas certas. Dá coragem para tentar novamente. Não. Permita que uma sequência de portas fechadas faça essa pessoa acreditar que ela perdeu seu valor. Renova suas forças. Multiplica suas oportunidades. E quando a oportunidade chegar, dá sabedoria para reconhecê-la. Senhor, visita também os negócios daqueles que estão orando conosco. Talvez exista alguém preocupado com as vendas. Alguém olhando para o movimento e perguntando: como vou continuar? Pai, traz direção, mostra o que precisa mudar. Mostra aquilo que precisa ser corrigido. Dá criatividade, dá estratégia, dá disciplina. Coloca bons clientes no caminho, afasta negociações que tragam prejuízo, protege contra enganos, protege contra decisões tomadas por impulso, que exista prosperidade com paz. Crescimento com equilíbrio. Conquista sem perder os princípios, porque nós não queremos ganhar o mundo e perder aquilo que realmente importa. Queremos crescer sem perder nossa família. Queremos prosperar sem perder nossa paz. Queremos avançar sem esquecer de Ti. Pai, multiplica também a união dentro das nossas casas, porque de nada adiantaria uma mesa cheia e um coração vazio. De nada adiantaria uma casa bonita se ninguém conseguisse conversar dentro dela.
De nada adiantaria conquistar tantas coisas e perder aqueles que amamos. Por isso, coloca a paz dentro dos nossos lares. Onde existe discussão, traz calma. Onde existe distância, aproxima. Onde existe mágoa, começa um processo de cura. Onde faltam palavras, ensina-nos a conversar. Onde existe orgulho, dá humildade. Onde alguém precisa pedir perdão, dá coragem, multiplica o amor, multiplica a paciência, multiplica o respeito, multiplica os momentos juntos, multiplica aquilo que dinheiro nenhum consegue comprar. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração com medo do futuro. Elas não sabem como serão os próximos meses. Talvez estejam enfrentando mudanças, talvez tenham perdido algo, talvez estejam começando novamente, talvez estejam carregando uma responsabilidade muito grande e por fora dizem, vai dar tudo certo. Mas por dentro perguntam, será? Pai, abraça esse coração, acalma essa mente. Nós entregamos o amanhã nas tuas mãos, não conseguimos controlar tudo. E talvez esse seja um dos maiores motivos da nossa ansiedade. Queremos saber como tudo terminará. Queremos garantias, queremos respostas, queremos enxergar a estrada inteira. Mas muitas vezes tu nos mostras apenas o próximo passo. Então, dá-nos coragem para caminhar um passo de cada vez, como alguém atravessando uma estrada escura, segurando uma pequena luz. A luz talvez não ilumine quilômetros à frente, mas ilumina o suficiente para dar o próximo passo, e depois outro, até chegar ao destino. Que seja assim conosco. Não precisamos conhecer cada detalhe do amanhã. Precisamos confiar em quem estará conosco quando o amanhã chegar. E nós confiamos em Ti. Agora, entrega isso a Deus. Aquilo que você estava tentando controlar sozinho, entrega naquela preocupação financeira. Entrega aquele filho, aquela filha, aquele casamento, aquele negócio, aquela resposta, aquele exame, aquela decisão, aquela dívida, aquele sonho. Entrega. Você não precisa carregar tudo sozinho. Pai, recebe aquilo que estamos colocando diante de Ti. Nós reconhecemos nossas limitações. Existem coisas que conseguimos fazer e vamos fazer nossa parte. Vamos trabalhar, vamos organizar, vamos economizar, vamos aprender, vamos melhorar, vamos pedir perdão quando necessário, vamos começar novamente quando for preciso. Mas aquilo que foge das nossas mãos, nós colocamos nas Tuas, porque fé não significa ficar parado esperando. Fé também é fazer aquilo que podemos enquanto confiamos a Ti aquilo que não podemos controlar. Multiplica, Senhor, nossa disciplina. Multiplica nossa perseverança. Multiplica nossa capacidade de levantar depois das quedas. Porque talvez a maior bênção que alguém precisa hoje não seja uma quantia de dinheiro. Talvez seja força para não desistir. Então dá força. Talvez alguém precise apenas de uma oportunidade. Abre a oportunidade. Talvez alguém precise de uma ideia. Dá criatividade. Talvez alguém precise de uma conversa. Prepara esse encontro. Talvez alguém precise simplesmente descansar. Então traz descanso. Tu conheces cada pessoa que chegou até esta oração. Nós não conhecemos os nomes. Não conhecemos as histórias. Não sabemos quem está ouvindo dentro de um quarto, dentro de um carro, no trabalho, preparando o café, arrumando a casa ou caminhando pela rua. Mas Tu sabes. Tu sabes exatamente onde essa pessoa está e sabes exatamente do que ela precisa. Por isso nós pedimos, visita essa vida. Que hoje alguma coisa comece a mudar primeiro dentro dela, porque antes de multiplicar aquilo que está ao nosso redor, transforma aquilo que está dentro de nós. Tira a mentalidade de derrota. Tira o medo constante. Tira a comparação. Às vezes olhamos para a vida de outras pessoas e pensamos que estamos atrasados. Vemos alguém conquistando e perguntamos, quando será minha vez? Mas hoje queremos parar de comparar caminhos. Cada vida tem sua história.
Cada semente tem seu tempo. Cada processo tem sua estação. Ensina-nos a respeitar o nosso processo. E enquanto esperamos, ajuda-nos a preparar nossas mãos para aquilo que estamos pedindo. Se pedimos crescimento, dá-nos responsabilidade. Se pedimos oportunidades, dá-nos preparo. Se pedimos recursos, dá-nos sabedoria. Se pedimos portas abertas, dá-nos discernimento para saber quais atravessar. Não queremos apenas receber bênçãos, queremos estar preparados para administrá-las. Pai, coloca ordem onde existe confusão. Que esta manhã marque um recomeço. Talvez ontem tenha sido difícil, mas ontem terminou. Talvez alguma coisa tenha dado errado, mas nossa história não termina naquele erro. Talvez alguém tenha perdido, mas ainda pode reconstruir. Talvez alguém tenha caído, mas ainda pode levantar. Talvez alguém tenha chorado durante a noite. Mas uma nova manhã chegou, e junto com ela chegou uma nova oportunidade de continuar. Por isso, nós declaramos nossa confiança em Ti. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sabemos que não estamos caminhando sozinhos. Confia, mesmo sem entender. Respira fundo. Deus está cuidando de tudo. Talvez você esteja orando sem sentir nada. Tudo bem. Nem sempre fé vem acompanhada de emoção. Às vezes fé é simplesmente continuar dizendo: Deus, eu ainda confio em Ti. Mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo quando o coração não sente aquilo que gostaria de sentir. Pai, fortalece aquele cuja fé está pequena hoje. Não permita que ele pense que precisa chegar diante de Ti perfeito. Nós chegamos como estamos, cansados, preocupados, cheios de perguntas. Mas chegamos e colocamos diante de Ti aquilo que temos. Recebe nossa oração, multiplica nossa esperança, multiplica nossa fé, multiplica nossa capacidade de enxergar possibilidades onde antes enxergávamos somente problemas. Multiplica nossa gratidão, porque uma pessoa grata consegue perceber riquezas que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pela água, obrigado pelo alimento, obrigado por mais um amanhecer. Obrigado pelas pessoas que amamos, obrigado pelas batalhas das quais já saímos. Obrigado pelas portas que já foram abertas. Obrigado também pelas portas fechadas, que depois entendemos terem sido proteção. Obrigado pelo que chegou. Obrigado pelo que ainda chegará no tempo certo. E, Senhor, se a bênção que pedimos vier, diferente daquilo que imaginamos, dá-nos sensibilidade para reconhecê-la. Talvez estejamos esperando uma porta enorme e Tu abras uma pequena oportunidade. Que não desprezemos pequenos começos. Grandes árvores um dia foram pequenas sementes. Grandes histórias começaram com passos simples. Grandes mudanças começaram com uma decisão. Por isso, abençoa nossos pequenos começos. Aquilo que hoje parece pequeno nas nossas mãos, quando colocado diante de Ti e acompanhado de trabalho, sabedoria, fé e perseverança, pode produzir frutos que ainda não conseguimos imaginar. Nós entregamos nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, nossas finanças, nossa família, nosso trabalho, nosso futuro, e pedimos: multiplica aquilo que trouxer vida, multiplica aquilo que trouxer paz, multiplica aquilo que permitir que também sejamos bênção para outras pessoas. Porque nós não queremos receber somente para guardar. Queremos ter condições de ajudar. Queremos ter condições de estender a mão. Queremos poder olhar para alguém necessitado e dizer: eu posso ajudar. Que a prosperidade nunca endureça nosso coração. Que quanto mais recebermos, mais gratos sejamos. Que quanto mais crescermos, mais humildes sejamos. Que quanto mais portas se abrirem, mais nos lembremos de onde começamos. Pai, protege-nos também da inveja, da ganância e da comparação. Não permita que o desejo de ter mais nos impeça de aproveitar aquilo que já temos.
Ensina-nos que multiplicação também é viver melhor aquilo que já está em nossas mãos. Que hoje possamos abraçar mais, ouvir mais, agradecer mais, perdoar mais, sorrir mais, estar presentes. Porque existem momentos que nunca voltarão, e nenhuma conquista futura poderá comprar novamente o tempo que desperdiçamos hoje. Então multiplica nossos dias com propósito, nossa casa com amor, nosso trabalho com frutos, nossa mente com sabedoria, nosso coração com paz, nossa vida com oportunidades e nossa fé com confiança. Agora, Senhor, nós encerramos esta oração colocando este dia completamente nas Tuas mãos. Vai à nossa frente, nas conversas que teremos, nas decisões que tomaremos, nos lugares onde entraremos, nas pessoas que encontraremos. Protege-nos daquilo que não conseguimos enxergar. Dá-nos sabedoria diante daquilo que conseguirmos enxergar. E quando alguma coisa sair diferente do planejado, lembra-nos, nem todo imprevisto significa que tudo deu errado. Às vezes, existe um caminho diferente sendo aberto. Por isso, nós não vamos começar este dia dominados pelo medo. Vamos começar agradecendo. Vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte, vamos continuar, mas sem carregar o mundo sobre os ombros, porque hoje entregamos aquilo que não conseguimos controlar. E confiamos mesmo sem entender, confiamos enquanto esperamos, confiamos enquanto trabalhamos, confiamos enquanto reconstruímos, confiamos enquanto plantamos e acreditamos que no tempo certo veremos os frutos. Pai, multiplica as bênçãos sobre cada pessoa que permaneceu comigo nesta oração, mas acima de tudo, multiplica aquilo que realmente importa. Que nunca falte paz dentro do coração, que nunca falte amor dentro da casa, que nunca falte força para recomeçar, que nunca falte sabedoria para escolher, que nunca falte esperança para continuar e que nunca falte Tua presença para nos lembrar que não estamos sozinhos. Nós recebemos esta manhã com gratidão, recebemos este novo dia como uma oportunidade e seguimos em paz, porque aquilo que estava pesado nós entregamos, aquilo que estava fora do nosso controle nós colocamos diante de Ti e aquilo que está ao nosso alcance nós faremos com dedicação. Obrigado. Deus, muito obrigado por ouvir cada palavra, obrigado também por compreender aquilo que nem conseguimos transformar em palavras. Nós confiamos que esta oração chegou diante de Ti e agora seguimos mais leves, mais tranquilos, mais conscientes de que não. Precisamos saber tudo o que acontecerá para confiar em quem estará conosco em cada momento. Em nome de Jesus, amém. Respira fundo mais uma vez e guarda esta frase no coração durante todo o seu dia. Não despreze o pouco que está nas suas mãos. Cuide, agradeça, trabalhe e coloque diante de Deus. O que hoje parece pequeno pode ser o começo de algo muito maior. Se você fez esta oração comigo até aqui, escreva Amém, eu confio em Deus nos comentários. E se existe uma área específica da sua vida pela qual você precisa de oração, deixe seu pedido. Vamos formar aqui uma corrente de pessoas orando umas pelas outras. Compartilhe esta oração com alguém que esteja preocupado com o futuro ou precisando de uma porta aberta. Talvez essa pessoa não tenha contado para ninguém aquilo que está enfrentando e talvez esta oração chegue exatamente no momento em que ela mais precisava. Se inscreva no canal para continuar começando suas manhãs em oração conosco. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, que Ele dê sabedoria às suas decisões, paz ao seu coração e força aos seus passos. E que tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos seja usado com sabedoria, gratidão e propósito. Tenha uma manhã abençoada e não se esqueça, você faz a sua parte. Entrega a Deus aquilo que não pode controlar e continua caminhando em paz. Amém. Enquanto permanecemos na presença de Deus, eu quero convidar você a não sair desse momento ainda. Talvez exista algo dentro do seu coração que você não conseguiu entregar completamente. Talvez enquanto você acompanhava esta oração,
um nome tenha vindo à sua mente, uma preocupação tenha aparecido, uma conta, uma situação dentro da sua casa, uma decisão importante, um sonho que parece distante ou até mesmo algo que você vem pedindo a Deus há muito tempo e ainda não aconteceu. Então, permanece aqui, não tenha pressa. Existem momentos em que precisamos simplesmente parar de correr e permitir que o coração descanse. Respira fundo, acalma seus pensamentos e mais uma vez entrega isso a Deus, Pai amado. Nós continuamos diante de Ti porque reconhecemos que precisamos da Tua presença muito mais do que conseguimos admitir. Muitas vezes tentamos parecer fortes. Dizemos que está tudo bem, continuamos trabalhando, continuamos sorrindo, continuamos cuidando de todo mundo. Mas existem preocupações que somente nós conhecemos. Existem noites em que colocamos a cabeça no travesseiro e começamos a pensar em tudo aquilo que ainda precisa ser resolvido. Talvez exista alguém acompanhando esta oração exatamente assim. Uma pessoa que está cansada de fazer contas, cansada de esperar, cansada de tentar encontrar uma saída, cansada de começar alguma coisa e ver que os resultados demoram. Por isso, Senhor, entra agora onde ninguém consegue entrar. Visita os pensamentos, visita o coração, visita aquilo que essa pessoa nunca contou para ninguém e coloca paz, porque antes de multiplicar aquilo que existe ao nosso redor, nós precisamos que Tu multipliques a paz dentro de nós. Não queremos receber uma bênção e continuar vivendo dominados pelo medo. Não queremos conquistar alguma coisa e imediatamente começar a ter medo de perder. Não queremos viver correndo atrás do amanhã enquanto esquecemos de agradecer pelo hoje. Por isso, transforma primeiro o nosso interior. Ensina-nos a reconhecer aquilo que já temos. Talvez alguém tenha começado esta oração pensando: eu tenho tão pouco. Mas, Senhor, abre nossos olhos. Talvez tenhamos mais do que percebemos. Existe vida, existe capacidade de aprender. Existe uma nova manhã. Existe experiência adquirida através das dificuldades. Existem pessoas que nos amam. Existem oportunidades que ainda não enxergamos. Existem talentos que talvez ainda não tenhamos colocado em prática. Existem sementes dentro de nós esperando apenas coragem para serem plantadas. Pai, mostra-nos aquilo que já colocaste em nossas mãos, porque muitas vezes pedimos uma nova ferramenta enquanto ainda não utilizamos completamente aquela que já temos. Pedimos uma grande oportunidade, enquanto ignoramos pequenas oportunidades. Pedimos crescimento enquanto ainda precisamos aprender a cuidar do pequeno. Por isso, dá-nos sabedoria para começar onde estamos, com aquilo que temos, da maneira que conseguimos, sem esperar que tudo esteja perfeito. Porque talvez alguém esteja adiando um projeto há meses, esperando o momento ideal. Talvez alguém esteja dizendo: quando eu tiver mais dinheiro, começo. Quando eu tiver mais tempo, começo. Quando eu estiver preparado, começo. Quando tudo estiver melhor, começo. Mas os dias continuam passando. Então, Pai, se esse projeto estiver de acordo com a Tua vontade, dá coragem para o primeiro passo. Não precisamos enxergar toda a escada. Precisamos apenas de coragem para subir o primeiro degrau. Depois o segundo, depois o terceiro. E quando olharmos para trás, perceberemos o quanto caminhamos. Multiplica nossos pequenos passos, multiplica nossos esforços, multiplica nosso aprendizado, multiplica nossa perseverança, multiplica os resultados daquilo que fazemos com honestidade. Pai, nós te pedimos também que nos ensines algo muito importante. Não confundir bênção com excesso, porque nem tudo aquilo que aumenta melhora a nossa vida. Às vezes temos mais coisas e menos paz, mais compromissos e menos tempo, mais dinheiro e menos tranquilidade, mais pessoas ao redor e menos relacionamentos verdadeiros. Por isso, quando pedimos que multipliques nossas bênçãos, estamos pedindo aquilo que vem acompanhado da Tua paz, aquilo que acrescenta sem destruir, aquilo que cresce sem nos afastar daquilo que realmente importa.
multiplica o alimento, mas multiplica também a gratidão pela mesa. Multiplica os recursos, mas multiplica também a sabedoria para administrá-los. Multiplica as oportunidades, mas multiplica também o discernimento para escolher. Multiplica o trabalho, mas multiplica também os momentos de descanso. Multiplica as conquistas, mas multiplica principalmente nossa humildade, porque nós não queremos esquecer de Ti quando as coisas começarem a melhorar. É fácil buscar quando estamos precisando, é fácil clamar quando não encontramos saída, mas queremos permanecer perto de Ti, também quando as portas se abrirem, quando a resposta chegar, quando a situação financeira melhorar, quando o negócio crescer, quando o emprego chegar, quando a casa estiver em paz, quando aquilo que pedimos finalmente acontecer. Não permita que a bênção ocupe o lugar daquele que abençoa, que nossa gratidão aumente junto com nossas conquistas. Pai, existe alguém ouvindo esta oração que talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras neste momento. Talvez exista uma dívida, talvez o dinheiro tenha terminado antes do mês. Talvez exista uma conta sobre a mesa. Talvez alguém esteja esperando receber. Talvez exista preocupação com aluguel, alimentação, energia, escola, medicamentos ou alguma responsabilidade familiar. Senhor, Tu conheces cada necessidade. Nós não estamos pedindo riquezas vazias. Estamos pedindo provisão. Estamos pedindo condições para viver com dignidade. Estamos pedindo portas de trabalho. Estamos pedindo sabedoria para administrar. Estamos pedindo disciplina para organizar. Estamos pedindo oportunidades honestas. Estamos pedindo tranquilidade para não tomar decisões desesperadas. Pai, guarda-nos das escolhas feitas por medo. Quando estamos desesperados, qualquer porta parece uma saída. Por isso, antes de abrir portas, aumenta nosso discernimento. Que saibamos diferenciar oportunidade de armadilha. Que saibamos perceber quando alguma coisa parece boa demais, mas poderá trazer sofrimento depois. Protege nossos recursos, protege nossas decisões, protege aquilo que construímos com tanto esforço. E se cometemos erros no passado, dá-nos sabedoria para aprender com eles. Não permita que a culpa nos paralise. Talvez alguém esteja pensando: eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter economizado. Eu não deveria ter tomado aquela decisão. Eu perdi uma oportunidade. Pai, o passado não pode ser alterado, mas pode ser transformado em aprendizado. Então, ensina-nos que o erro de ontem se transforme na sabedoria de hoje, que a queda de ontem se transforme na força de hoje, que a perda de ontem nos ensine a administrar melhor aquilo que chegar amanhã. Nós não queremos viver olhando para trás, queremos aprender e seguir, porque enquanto existe vida, existe possibilidade de reconstrução. Talvez você tenha perdido dinheiro, pode reconstruir. Talvez um projeto tenha falhado. Você pode aprender e tentar novamente. Talvez uma porta tenha fechado. Existem outros caminhos. Talvez alguém tenha desistido de você. Deus ainda pode colocar novas pessoas no seu caminho. Talvez você mesmo tenha deixado de acreditar em si por algum tempo. Mas esta manhã pode marcar um novo começo. Não, porque todos os problemas desaparecerão quando esta oração terminar. Mas porque você poderá enfrentá-los com uma mente diferente, com mais calma, com mais sabedoria, com fé e com a certeza de que você não precisa resolver tudo hoje. Um problema de cada vez, uma decisão de cada vez, um passo de cada vez. Senhor, multiplica nossa capacidade de permanecer firmes. Quando os resultados demorarem, dá-nos paciência. Quando alguém disser que não vai dar certo, dá-nos discernimento para não abandonar aquilo que colocaste em nosso coração. Quando estivermos cansados, ensina-nos a descansar sem desistir, porque descansar não é abandonar. Às vezes precisamos parar um pouco apenas para recuperar forças e continuar. Então, se existe alguém esgotado nesta manhã, traz descanso.
Não apenas descanso físico, descanso da mente. Existem pessoas que dormiram várias horas, mas acordaram cansadas porque a mente não parou. Pensaram em problemas durante a noite, pensaram no amanhã, pensaram em situações que nem aconteceram. Pai, silencie agora essa tempestade interior. Imagine por alguns segundos um mar agitado, ondas altas, vento forte, tudo parece fora de controle. Mas aos poucos o vento diminui, as ondas começam a baixar e a superfície volta a ficar tranquila. Que seja assim dentro do coração dessa pessoa. Agora que os pensamentos diminuam, que a respiração fique mais tranquila, que o medo perca força, respira fundo. Você não precisa resolver sua vida inteira nesta manhã. Existe um dia diante de você. Viva este dia. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. E aquilo que não estiver, entrega. Agora, entrega isso a Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti aquilo que não conseguimos resolver. E pedimos sabedoria para aquilo que podemos resolver. Talvez alguém esteja esperando uma resposta de trabalho. Que venha aquilo que for melhor. Talvez alguém esteja esperando uma negociação, conduz. Talvez alguém esteja pensando em começar um negócio. Dá sabedoria, talvez alguém esteja pensando em desistir. Mostra se é hora de persistir, ajustar o caminho ou começar algo novo. Talvez alguém tenha uma ideia, mas esteja com medo. Dá clareza. Porque muitas vezes a resposta que pedimos não chega como algo pronto. Às vezes ela chega como uma ideia, como uma conversa, como uma pessoa, como um convite, como uma oportunidade pequena, como uma mudança de direção, como uma coragem que não tínhamos antes. Por isso, abre nossos olhos para perceber as respostas. Não queremos passar diante da oportunidade porque estávamos esperando que ela chegasse de outra forma. Senhor, multiplica também as boas conexões. Coloca pessoas honestas em nosso caminho. Pessoas que acrescentem, pessoas que ensinem, pessoas que tragam conselhos sábios, pessoas que abram nossa mente, pessoas que caminhem conosco sem inveja, sem falsidade, e sem interesse escondido. E dá-nos também sabedoria para sermos uma boa pessoa na vida dos outros. Porque enquanto pedimos alguém para nos ajudar, talvez exista alguém pedindo a Deus para encontrar justamente alguém como nós. Que sejamos resposta na vida de alguém. Talvez através de uma palavra, de um conselho, de uma oportunidade, de um alimento, de um abraço, de uma indicação, de alguns minutos de atenção. Multiplica nossa capacidade de fazer o bem, porque uma bênção compartilhada não diminui. Ela se espalha. Uma palavra de esperança pode alcançar uma pessoa, que depois alcança outra. Uma atitude de bondade pode mudar completamente o dia de alguém. Uma oportunidade oferecida pode mudar a história de uma família inteira. Por isso, Senhor, quando colocares algo em nossas mãos, mostra-nos também quem podemos alcançar através disso. Que nossas conquistas tenham propósito, que nosso crescimento não termine em nós, que nossa história possa inspirar alguém que hoje está começando. Talvez você esteja ouvindo esta oração e pensando, mas eu ainda não tenho nada para oferecer. Tem sim. Talvez você não tenha dinheiro para ajudar alguém, mas tem uma palavra, tem experiência, tem tempo, tem um conselho, tem uma oração, tem um abraço, tem alguma coisa. E aquilo que você tem pode ser exatamente aquilo de que alguém precisa. Pai, multiplica a generosidade sem permitir que percamos a sabedoria. Ensina-nos a ajudar sem nos destruir. Ensina-nos a dizer sim quando pudermos e a dizer não quando for necessário. Porque também precisamos aprender limites. Multiplica o equilíbrio. Pai, agora queremos colocar diante de Ti nossa família, porque talvez uma das maiores bênçãos que podemos receber seja voltar para casa e encontrar paz. Protege nossos filhos, protege nossos pais,
protege nossos irmãos, protege nossos casamentos, protege aqueles que amamos. Quando saírem de casa, acompanha-os. Quando estiverem trabalhando, guarda-os. Quando estiverem estudando, dá sabedoria. Quando estiverem viajando, protege o caminho. Quando estiverem passando por algo que não contaram para nós, visita-os. Porque existem dores dentro da nossa própria casa que talvez não conheçamos. Alguém pode estar sorrindo e precisando de ajuda. Então, dá-nos sensibilidade para perceber. Que não estejamos tão ocupados buscando conquistas que deixemos de enxergar quem está sentado ao nosso lado. Multiplica nossos momentos em família, multiplica nossas conversas, multiplica nossas risadas, multiplica nossa paciência uns com os outros. E onde existir uma ferida antiga, começa a cura. Talvez existam famílias divididas por palavras ditas há muito tempo. Pessoas que se amam, mas não conversam. Pessoas esperando que o outro dê o primeiro passo. Pai, quebra o orgulho, dá coragem para dizer, me perdoa. Eu senti sua falta. Vamos conversar. Eu amo você, porque algumas bênçãos não precisam chegar do céu como algo extraordinário. Às vezes, a bênção começa com uma mensagem enviada, uma ligação feita, um abraço oferecido, uma conversa que estava sendo adiada. Multiplica essas oportunidades de reconciliação. E, Senhor, se existe alguma relação que traz violência, destruição ou perigo, dá sabedoria e proteção para buscar segurança e ajuda adequada. Não permita que ninguém confunda sofrimento com obrigação de permanecer em perigo. Traz direção. Pai, nós pedimos também pela nossa saúde, pela nossa força e pelo nosso ânimo, porque precisamos de saúde para viver aquilo que estamos pedindo. Ensina-nos a cuidar melhor do corpo, a descansar, a respeitar nossos limites, a procurar ajuda quando necessário, a não ignorar sinais importantes e dá-nos tranquilidade para não transformar cada preocupação em medo. Multiplica nossa disposição, nossa energia, nossa vontade de viver, nossa alegria nas pequenas coisas. Senhor, talvez alguém tenha perdido a alegria, tudo virou obrigação. Acorda, trabalha, resolve problemas, paga contas, dorme e começa novamente. E aos poucos, a vida parece ter perdido a cor. Visita essa pessoa. Mostra novamente pequenos motivos para agradecer. Um café pela manhã. A luz entrando pela janela. Uma conversa, um sorriso, um abraço, uma música, um momento de silêncio. Uma pequena conquista. Ensina-nos a perceber que a vida não acontece somente quando alcançamos grandes objetivos. A vida está acontecendo agora, nesta manhã, neste instante, enquanto respiramos, enquanto oramos, enquanto ainda temos oportunidade de escrever novos capítulos. Por isso, nós agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo que já temos. Obrigado pelo que estamos construindo. Obrigado pelo que aprendemos. Obrigado pelas pessoas que caminham conosco. Obrigado até pelos dias difíceis que nos ensinaram coisas que dias fáceis talvez nunca ensinassem. Nós não agradecemos pela dor, mas agradecemos porque a dor não conseguiu nos destruir. Estamos aqui, continuamos, talvez com cicatrizes, talvez mais cuidadosos, talvez diferentes, mas continuamos. E isso também é uma bênção. Agora, Pai, coloca a tua mão sobre os projetos dessa pessoa, aquilo que ela escreveu no papel, aquilo que ainda está somente dentro da mente, aquilo que ela deseja realizar. Que todo projeto correto receba direção, que aquilo que precisar ser ajustado, seja ajustado, que aquilo que não fizer bem seja afastado, e que aquilo que tiver potencial para crescer encontre terreno fértil. Multiplica as sementes, mas ensina-nos a cultivá-las, porque não queremos somente plantar e abandonar, queremos cuidar, regar, esperar, aprender, persistir, até que os frutos apareçam. E quando aparecerem, não permita que esqueçamos o processo.
porque quem lembra de onde começou, aprende a valorizar onde chegou. Senhor, nós cremos que pequenas coisas podem produzir grandes resultados quando são cuidadas todos os dias. Uma pequena economia repetida, uma pequena mudança de hábito, alguns minutos de estudo, uma conversa importante, uma oração pela manhã, um gesto de amor dentro de casa, uma decisão correta. Talvez hoje pareça pequeno, mas multiplicado pelos dias pode transformar uma história. Então, multiplica nossa constância. Não queremos viver somente de motivação. Queremos disciplina, porque haverá manhãs em que estaremos animados e haverá manhãs em que não estaremos. Mesmo assim, ajuda-nos a continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Pai, quando recebermos um não, dá-nos maturidade para continuar. Quando recebermos um sim, dá-nos sabedoria para aproveitar. Quando não recebermos resposta nenhuma, dá-nos paciência. Quando o caminho mudar, dá-nos flexibilidade. Quando cairmos, dá-nos coragem para levantar. E quando vencermos, dá-nos humildade para agradecer. Nós colocamos esta manhã diante de Ti, cada hora deste dia, cada encontro, cada conversa, cada decisão, cada caminho. Vai conosco. Não queremos sair desta oração apenas emocionados. Queremos sair diferentes, mais conscientes, mais tranquilos, mais agradecidos, mais dispostos a fazer nossa parte e menos preocupados em controlar aquilo que não podemos controlar, porque hoje entendemos, nossa responsabilidade é cuidar das sementes. O crescimento não acontece pela ansiedade. Então, vamos plantar, vamos trabalhar, vamos aprender, vamos perseverar, vamos cuidar e vamos confiar. Confia, mesmo sem entender. Talvez você ainda não esteja vendo nada. Continue. Talvez a porta ainda esteja fechada. Continue se preparando. Talvez o resultado ainda seja pequeno. Continue cuidando. Talvez ninguém esteja reconhecendo seu esforço. Continue fazendo aquilo que é correto. Nem toda semente cresce na mesma velocidade. Nem toda história acontece no mesmo tempo. Seu caminho não precisa ser igual ao de ninguém. Pai, livra-nos da pressa causada pela comparação. Que não tomemos decisões ruins apenas porque alguém parece estar na nossa frente. Nossa corrida é diferente. Nosso processo é diferente. Nossa história é diferente. E aquilo que estiver preparado para nós chegará no tempo adequado, enquanto caminhamos com sabedoria e responsabilidade. Agora, coloca sua mão sobre o coração, se puder. Respira fundo e em silêncio. Pense na maior preocupação que você trouxe para esta oração. Não precisa falar para ninguém. Deus conhece. Agora imagine você colocando essa preocupação nas mãos dele e diga dentro do seu coração: Deus, eu farei aquilo que estiver ao meu alcance e entregarei a Ti aquilo que eu não consigo controlar. Mais uma vez, eu farei a minha parte e confiarei em Ti. Pai, recebe essa entrega. Troca ansiedade por direção. Troca medo por coragem. Troca confusão por clareza. Troca desânimo por força. Troca pressa por paciência e multiplica aquilo que precisamos para continuar. Talvez ainda não tenhamos tudo, mas temos este dia, temos este momento, temos uma nova oportunidade e vamos começar daqui. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez, até percebermos que aquilo que parecia impossível de atravessar ficou para trás. Obrigado, Pai, porque não precisamos caminhar sozinhos. Obrigado, porque podemos colocar diante de Ti nossas fraquezas sem fingir. Obrigado, porque Tu conheces aquilo que não conseguimos explicar. E antes de encerrarmos esta oração, existe algo muito importante que eu quero colocar diante de Deus junto com você. Talvez você tenha chegado até aqui pedindo uma grande mudança, uma porta aberta, uma resposta financeira, uma oportunidade.
uma transformação dentro da sua casa. Talvez exista algo que você deseja tanto que por alguns momentos chega a imaginar como seria sua vida se aquilo finalmente acontecesse. Mas nesta parte final da nossa oração, nós vamos fazer algo diferente. Não vamos apenas pedir que Deus coloque mais em nossas mãos. Vamos pedir que Ele prepare nossas mãos para aquilo que estamos pedindo. Porque não basta uma porta se abrir. Precisamos de sabedoria para atravessá-la. Não basta uma oportunidade aparecer. Precisamos estar preparados para reconhecê-la. Não basta receber mais. Precisamos aprender a administrar melhor. Não basta conquistar. Precisamos ter estrutura para permanecer. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti não somente aquilo que desejamos receber, mas também aquilo que precisamos nos tornar. Transforma-nos, prepara-nos, ensina-nos, corrige aquilo que precisa ser corrigido, fortalece aquilo que está fraco, mostra aquilo que ainda não conseguimos enxergar, porque talvez a resposta para algumas das nossas orações comece dentro de nós. Talvez exista um hábito que precisa mudar, uma decisão que precisa ser tomada, uma conversa que precisa acontecer, uma organização que precisa começar, um conhecimento que precisamos buscar, uma atitude que estamos adiando. Pai, mostra-nos. Nós não queremos apenas esperar por um milagre enquanto ignoramos aquilo que podemos fazer. Queremos fé para confiar e coragem para agir. Queremos oração e responsabilidade. Queremos esperança e disciplina. Queremos colocar nossos sonhos diante de Ti e depois levantar dispostos a fazer nossa parte. Senhor, olha agora para cada pessoa que está acompanhando esta oração. Tu conheces cada história. Talvez alguém esteja começando do zero, e começar do zero assusta, porque você olha para frente e parece que existe uma montanha inteira para subir. Mas toda grande caminhada começou com um primeiro passo. Então, se você está começando novamente, não tenha vergonha. Recomeçar não significa que você perdeu. Às vezes, significa apenas que você aprendeu o suficiente para construir de uma maneira diferente. Talvez você tenha perdido alguma coisa. Talvez um projeto não tenha funcionado. Talvez alguém tenha fechado uma porta. Talvez você tenha confiado em uma pessoa e se decepcionado. Talvez tenha feito planos que não aconteceram. Mas você ainda está aqui. E enquanto você estiver aqui, sua história ainda pode ganhar novos capítulos. Pai, multiplica a coragem de quem precisa recomeçar. Que essa pessoa não fique presa ao que aconteceu. Que ela aprenda, amadureça e siga, porque aquilo que passou pode ensinar, mas não precisa controlar o futuro. Nós entregamos nosso passado, entregamos nossos erros, entregamos aquilo que gostaríamos de ter feito diferente. E recebemos esta manhã como uma nova oportunidade. Senhor, abre as portas certas, não qualquer porta, as portas certas. Porque existem oportunidades que parecem bênçãos no começo, mas depois roubam nossa paz. Por isso, nós não queremos correr desesperadamente atrás de qualquer coisa. Queremos direção. Se uma porta for boa, dá-nos coragem para entrar. Se não for, dá-nos paz para deixá-la passar. Se for necessário esperar, dá-nos paciência. E se precisarmos agir, não permita que o medo nos paralise. Pai, abençoa especialmente a vida financeira de quem está orando conosco. Existe alguém que precisa de uma resposta, alguém que acordou preocupado com dinheiro, alguém que está tentando fazer o pouco render, alguém que está tentando sustentar uma família, alguém que precisa pagar uma dívida, alguém que está vendo o negócio passar por uma fase difícil, alguém que está procurando emprego, alguém que está esperando receber por um trabalho realizado, alguém que tem um projeto, mas não sabe como começar. Tu conheces cada necessidade. Por isso nós pedimos provisão, mas também pedimos sabedoria. Multiplica nossa capacidade de administrar.
Ensina-nos a diferenciar desejo de necessidade. Ensina-nos a planejar. Ensina-nos a guardar quando for possível. Ensina-nos a não gastar apenas para impressionar pessoas. Ensina-nos a não transformar comparação em dívida. Que nossa vida financeira não seja guiada pela aparência. Queremos tranquilidade, queremos equilíbrio, queremos condições para cumprir nossos compromissos, cuidar da nossa família, realizar nossos projetos e também ajudar quando tivermos condições. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Que aquilo que fizermos hoje seja feito com excelência, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém reconheça. Que façamos bem aquilo que está diante de nós, porque muitas vezes uma nova oportunidade nasce da maneira como cuidamos da oportunidade atual. Multiplica nossa competência, multiplica nosso conhecimento, multiplica nossa capacidade de aprender, que não tenhamos vergonha de perguntar quando não soubermos, que não pensemos que sabemos tudo, que tenhamos humildade para aprender com pessoas mais experientes, que saibamos ouvir, que saibamos observar, que saibamos melhorar. Senhor, para aquele que tem um negócio, dá visão. Mostra onde existe desperdício. Mostra onde existe oportunidade. Mostra aquilo que precisa ser melhorado. Dá sabedoria para comprar. Sabedoria para vender. Sabedoria para negociar. Sabedoria para escolher pessoas. Sabedoria para administrar recursos. Protege contra golpes, enganos, prejuízos e decisões precipitadas. Que o crescimento venha acompanhado de estrutura. Que as vendas aumentem, mas que a organização também aumente. Que as oportunidades cresçam, mas que a responsabilidade cresça junto. E que nunca seja necessário abandonar princípios para conseguir resultados. Queremos dormir com a consciência tranquila. Queremos prosperar com paz. Pai, olha também para aquele que trabalha para alguém. Talvez essa pessoa esteja esperando reconhecimento. Talvez esteja procurando uma oportunidade melhor. Talvez esteja cansada. Talvez esteja enfrentando um ambiente difícil. Dá sabedoria para lidar com cada situação. Abre caminhos. Dá crescimento profissional. Dá conhecimento. Dá coragem para se preparar. E quando surgir uma nova oportunidade, que essa pessoa esteja pronta. Olha também para quem está desempregado. Senhor, não permita que uma fase difícil destrua a autoestima dessa pessoa. Estar sem trabalho hoje não define o valor de ninguém. Abre uma porta. Mostra onde procurar. Coloca alguém no caminho que possa indicar. Dá coragem para entregar mais um currículo, para fazer mais uma ligação, para tentar novamente. E enquanto a resposta não chega, sustenta essa casa. Traz provisão, traz ajuda, traz criatividade, traz alternativas e, acima de tudo, traz paz para não desistir. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração exatamente porque precisava escutar. Tente mais uma vez. Não da mesma maneira se aquilo não funcionou. Aprenda. Ajuste, ore, busque orientação. Mas não permita que uma derrota momentânea se transforme em uma sentença sobre sua vida inteira. Você ainda pode aprender. Ainda pode reconstruir. Ainda pode começar novamente. Pai, multiplica nossas oportunidades, mas protege-nos da ansiedade de querer tudo imediatamente. Vivemos em um mundo onde vemos resultados de outras pessoas o tempo inteiro. Vemos conquistas, casas, viagens, negócios, famílias, carros, resultados. Mas quase nunca vemos os anos de trabalho, os erros, as lágrimas, as renúncias e os recomeços que existiram antes. Então livra-nos da comparação. Não permita que o sucesso de alguém se transforme em tristeza dentro de nós. Que saibamos celebrar a vitória dos outros sem pensar que isso diminui nossa possibilidade de vencer.
existe espaço para outras histórias. Existe espaço para outros sonhos, existe espaço para nós também, mas queremos construir no nosso tempo com responsabilidade e paz. Senhor, multiplica nossa paciência, porque existem bênçãos que precisam de tempo. Uma árvore não produz frutos no mesmo dia em que a semente é colocada na terra. Primeiro ela desaparece, depois cria raízes, depois começa a romper o solo, depois cresce, depois enfrenta sol, enfrenta chuva, enfrenta vento e somente depois chegam os frutos. Talvez você esteja em uma fase de raízes, ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo. Os resultados ainda são pequenos, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Continue criando raízes, continue aprendendo, continue se preparando, continue trabalhando, continue orando, porque aquilo que cresce rápido sem raiz pode cair no primeiro vento. Pai, antes de multiplicar nossos frutos, fortalece nossas raízes, fortalece nosso caráter, nossa disciplina, nossa fé, nossa responsabilidade, nossa humildade, nossa capacidade de permanecer, porque não queremos apenas chegar. Queremos estar preparados para permanecer quando chegarmos. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti também aquilo que ninguém consegue comprar. Multiplica nossa paz, porque existem pessoas com muito e sem paz. Multiplica nossa saúde emocional. Multiplica nossa capacidade de descansar. Multiplica os momentos ao lado de quem amamos. Multiplica a união dentro das nossas casas. Multiplica o diálogo, multiplica a paciência, multiplica o respeito, multiplica o perdão. Talvez exista uma casa precisando mais de paz do que de dinheiro. Visita essa casa agora. Onde existe discussão, coloca serenidade. Onde existe orgulho, coloca humildade. Onde existe distância, cria oportunidade para a aproximação. Onde existe uma ferida, inicia a restauração. Onde existem palavras duras sendo ditas todos os dias, ensina essa família a conversar novamente. Porque queremos prosperidade dentro da casa, mas queremos também vontade de voltar para casa. Queremos conquistas, mas queremos pessoas para compartilhar as conquistas. Queremos uma mesa com alimento, mas também queremos pessoas sentadas ao redor dela em paz. Abençoa nossos filhos. Protege-os quando não estivermos perto. Dá-lhes sabedoria. Livra-os de más influências. Coloca boas pessoas no caminho deles. Que eles cresçam compreendendo o valor do trabalho, da honestidade, da bondade e do respeito. Abençoa nossos pais, abençoa aqueles que cuidaram de nós, abençoa nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos. E alcança também aquela pessoa da nossa família que está passando por uma luta e talvez nem tenha contado para ninguém. Senhor, Tu sabes. Visita essa pessoa. Pai, multiplica também nossa capacidade de perceber a vida, porque talvez estejamos esperando uma grande bênção, enquanto centenas de pequenas bênçãos passam diante dos nossos olhos todos os dias. O café que conseguimos tomar, a água que bebemos, a cama onde descansamos, a pessoa que perguntou se estávamos bem, a oportunidade de tentar novamente, o abraço de alguém, o sorriso de uma criança, a comida sobre a mesa, mais uma manhã, mais um dia, mais uma chance. Não queremos viver tão preocupados com aquilo que ainda não chegou a ponto de deixar de agradecer por aquilo que já chegou. Por isso nós dizemos: obrigado, Deus, obrigado pelo pouco, obrigado pelo muito, obrigado pelo começo. Obrigado pelo processo, obrigado pelo aprendizado, obrigado pelas portas abertas e obrigado também pelas portas que foram fechadas e nos protegeram de caminhos que não seriam bons. Obrigado pelas respostas que entendemos e dá-nos confiança diante daquelas que ainda não conseguimos compreender. Porque nem sempre entenderemos tudo
Existirão perguntas, existirão dias confusos, existirão momentos em que faremos tudo certo e mesmo assim alguma coisa não sairá como planejamos. E nesses momentos, Senhor, não permita que nossa fé dependa somente das circunstâncias. Que saibamos dizer: eu não entendo, mas continuo confiando. Confia, mesmo sem entender. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você fez sua parte. Você orou. Você tentou. E ainda não aconteceu. Então não vou dizer para você que tudo será resolvido hoje. Não vou prometer que amanhã todas as portas estarão abertas. Mas existe algo que podemos fazer agora. Continuar. Continuar com sabedoria. Continuar aprendendo. Continuar buscando. Continuar fazendo nossa parte e continuar confiando em Deus. Porque uma espera não precisa ser um tempo perdido. Enquanto espera, prepare-se. Enquanto espera, organize-se. Enquanto espera, aprenda. Enquanto espera, cuide daquilo que já está nas suas mãos. Enquanto espera, agradeça. Talvez quando a oportunidade chegar, você perceba por que precisava passar por esse período de preparação. Senhor, prepara-nos. E agora, neste momento final, eu quero pedir que tu visites de maneira especial aquele coração que quase desistiu, aquela pessoa que chegou nesta oração cansada. Ela talvez não conte para ninguém. Talvez todos pensem que ela é forte. Talvez seja aquela pessoa que resolve os problemas de todo mundo, mas quando fica sozinha sente o peso. Pai, abraça essa vida, diz ao coração dela que ainda existe caminho, que ainda existe esperança, que ela pode pedir ajuda quando precisar, que não precisa fingir força o tempo inteiro. Multiplica a força dessa pessoa, mas também dá-lhe sabedoria para descansar, porque ninguém consegue carregar tudo sozinho. Pai, tira dos nossos ombros aquilo que nunca deveria ter estado ali. Existem coisas que pertencem ao amanhã e estamos sofrendo por elas hoje. Existem problemas que talvez nem aconteçam e já estamos vivendo como se tivessem acontecido. Então, nós devolvemos o amanhã para ti. Nós temos apenas este dia e queremos vivê-lo. Hoje vamos fazer nossa parte. Hoje vamos trabalhar. Hoje vamos amar, hoje vamos aprender, hoje vamos organizar, hoje vamos tentar, hoje vamos agradecer. O amanhã chegará quando tiver que chegar, e quando chegar, tu continuarás sendo Deus. Então, nosso coração descansa. Respira fundo, mais uma vez. Perceba sua respiração. Você chegou até aqui. Talvez seus problemas ainda estejam esperando por você depois desta oração. Mas agora, você pode olhar para eles de outra maneira. Não como alguém que precisa resolver tudo imediatamente, mas como alguém que pode enfrentar uma coisa de cada vez. Deus, nós colocamos tudo diante de ti. Nossas contas, nossos sonhos, nosso trabalho, nossos negócios, nossa família, nossa saúde, nossos projetos, nossos medos, nossas dúvidas, nossas decisões. Nosso futuro, recebe. E agora multiplica aquilo que for bom, multiplica aquilo que trouxer paz, multiplica aquilo que gerar frutos, multiplica as oportunidades corretas, multiplica nossa sabedoria, multiplica nossa capacidade, multiplica nosso conhecimento, multiplica nossa disciplina, multiplica nossa generosidade, multiplica nossa gratidão, multiplica nossa fé, multiplica nosso amor, multiplica a paz dentro da nossa casa. E se os recursos aumentarem, aumenta também nossa responsabilidade. Se as oportunidades aumentarem, aumenta nosso discernimento. Se as conquistas aumentarem, aumenta nossa humildade. Se nossa influência aumentar, aumenta nossa capacidade de fazer o bem. Que nunca sejamos tão abençoados a ponto de esquecer de agradecer. Que nunca cresçamos tanto a ponto de desprezar quem está começando. Que nunca tenhamos tanto a ponto de pensar que não precisamos mais de ti.
Quanto mais recebermos, mais queremos reconhecer. Tudo aquilo que temos precisa ser cuidado. Pai, transforma-nos em bons administradores das bênçãos, que cuidemos da família, que cuidemos do trabalho, que cuidemos dos recursos, que cuidemos do corpo, que cuidemos do tempo, que cuidemos das oportunidades. Porque existem coisas que pedimos durante anos, e quando recebemos, precisamos ter maturidade para preservar. Dá-nos essa maturidade. E agora, Senhor, nós encerramos esta manhã de oração com uma declaração simples. Nós confiamos em Ti. Não porque sabemos exatamente o que acontecerá, mas porque sabemos que podemos continuar caminhando. Nós confiamos. Se a resposta vier rapidamente, agradeceremos. Se precisarmos esperar, continuaremos. Se uma porta abrir, pediremos sabedoria para atravessar. Se uma porta fechar, pediremos discernimento para compreender e procurar outro caminho. Se cairmos, levantaremos. Se errarmos, aprenderemos. Se vencermos, agradeceremos. Em todas as fases, queremos permanecer perto de Ti, Pai. Abençoa esta pessoa que ficou comigo até o final. Abençoa o lugar onde ela está agora. Abençoa sua casa, sua família, seu trabalho, seus projetos, suas decisões. Abençoa as mãos dessa pessoa. Que sejam mãos trabalhadoras, mãos honestas, mãos que constroem, mãos que ajudam, mãos que administram com sabedoria aquilo que recebem. Que não falte o necessário, que não falte alimento, que não falte força, que não falte esperança, que não falte sabedoria. E principalmente, que nunca falte paz, porque existem coisas que dinheiro compra, mas as maiores riquezas da vida não estão à venda. Uma consciência tranquila, uma família em paz, um coração agradecido, uma noite de sono tranquila, pessoas verdadeiras ao nosso lado, saúde para viver, esperança para continuar, fé para enfrentar os dias difíceis. Multiplica essas bênçãos sobre nós. E quando olharmos para trás, que possamos perceber não apenas aquilo que conquistamos, mas também quem nos tornamos durante o caminho. Mais fortes, mais sábios, mais pacientes, mais agradecidos, mais preparados. Pai, nós entregamos este dia. Vai à nossa frente, prepara nossos encontros, guarda nossos caminhos, dá-nos discernimento nas decisões, protege nossa entrada, protege nossa saída. Que nossas palavras tragam paz, que nossas atitudes revelem sabedoria e que mesmo diante de alguma dificuldade inesperada, nós nos lembremos. Uma manhã difícil não significa uma vida derrotada. Um problema não define nossa história. Uma porta fechada não significa que todos os caminhos acabaram. Um erro não significa que não podemos aprender. Um atraso não significa abandono. Então seguimos, sem pressa desesperada, sem comparação, sem carregar aquilo que não conseguimos controlar. Seguimos fazendo nossa parte e confiando. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por esta oração. Obrigado por cada pessoa que permaneceu até aqui. Talvez milhares de pessoas estejam orando em lugares diferentes, com histórias diferentes, com necessidades diferentes. Mas neste momento, existe algo nos unindo. A esperança de que um novo dia pode ser vivido de uma maneira diferente. Então nós recebemos este dia com gratidão, com responsabilidade, com coragem, com fé e com paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora fica apenas mais alguns segundos comigo. Não saia correndo para voltar às preocupações. Respira fundo, acalma o coração. E guarda estas palavras. Cuide bem do pouco, seja fiel ao processo, faça sua parte e não deixe a ansiedade roubar sua paz. Aquilo que crescer nas suas mãos encontrará você preparado para cuidar. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Amém. Deus, multiplica as bênçãos da minha casa. Escreva com fé e também como uma forma de marcar este momento de oração.
E se você estiver enfrentando alguma dificuldade, pode deixar seu pedido nos comentários. Você não precisa contar detalhes que não queira compartilhar. Escreva apenas aquilo pelo que deseja a oração. E quando encontrar outro pedido nos comentários, se puder, deixe uma palavra de apoio. Talvez um simples "Estou orando por você". Porque este canal não precisa ser apenas um lugar onde assistimos a uma oração. Pode ser um lugar onde pessoas fortalecem pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e volte amanhã para começarmos mais um dia juntos na presença de Deus. Deixe seu like para que esta oração alcance outras pessoas e compartilhe com alguém que esteja precisando de provisão, força, direção ou de um novo começo. Talvez você conheça alguém que está enfrentando uma batalha silenciosa. Envie esta oração. Às vezes, Deus usa coisas simples para levar esperança ao coração de alguém. Agora, siga o seu dia em paz. Faça aquilo que precisa ser feito. Trabalhe, organize-se, aprenda, cuide da sua família, cuide daquilo que está nas suas mãos e não tente resolver amanhã antes de terminar o dia de hoje. Um passo de cada vez, uma batalha de cada vez, uma conquista de cada vez. E quando a preocupação voltar, lembre-se, eu já entreguei isso a Deus. Agora vou fazer a minha parte em paz. Que Deus multiplique sua sabedoria, que multiplique suas oportunidades, que multiplique os frutos do seu trabalho, que multiplique a paz dentro da sua casa, que multiplique o amor na sua família, que multiplique sua força nos dias difíceis, que multiplique sua gratidão nos dias bons e que cada bênção que chegar encontre em você um coração preparado para recebê-la, cuidar dela e compartilhá-la. Que esta seja uma manhã de paz, dia de boas decisões, um dia de portas certas, dia de trabalho produtivo, um dia de proteção, dia em que você perceba bênçãos que antes passavam despercebidas. E independentemente daquilo que acontecer hoje, não perca sua paz, não abandone sua fé, não despreze os pequenos começos, continue. Deus conhece sua caminhada. Deus conhece suas necessidades. Deus conhece aquilo que você não consegue explicar para ninguém. E agora você pode seguir mais leve, porque você orou, você entregou e decidiu continuar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus guarde sua casa e que a paz acompanhe cada passo seu neste novo dia. Em nome de Jesus, amém e amém.